Oi, gente! Aqui é a Fernanda do canal Eu e Meu Jesus. Hoje o vídeo está ótimo! Vocês não vão acreditar, gente. Resolvi responder todas as perguntas que eu recebo de vocês através do Message. Então, mas toque pra isso, hoje eu convidei uma pessoa muito especial para fazer esse vídeo comigo. Uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho uma admiração muito grande e uma gratidão enorme, porque foi a pessoa responsável por todo o meu processo de conversão. Foi essa pessoa que me introduziu esse Jesus, que eu amo tanto. E o nome dele é Isaías Pereira. Sim, deixa o seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo, que foi feito só pra você. Um beijo! Te vejo logo depois da vinheta. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda do canal Eu e Meu Jesus. Então vamos lá, como eu prometi a vocês, eu vou responder as inúmeras perguntas que me chegam pelo Message. E para isso eu convidei, como eu disse antes, meu professor Isaías. Olá. Isaías, então, eu queria saber a primeira pergunta de todo mundo que tem medo de começar no cristianismo, né? Todo mundo fala Deus, Deus, Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Olha, começou firme, Fernanda. Eu só posso relacionar a minha experiência. Eu tenho estudado a Bíblia e tenho buscado esse Deus, um relacionamento com esse Deus, pessoalmente, mais de 30 anos. E eu tenho experimentado e tenho a segurança, a certeza da sua existência. Deus, a Bíblia revela quem é Deus. A palavra de Deus revela quem é Deus. Então, se você está falando para mim, né, que Deus existe, que é isso que as pessoas perguntam, porque eu creio. Se Deus ama, né, porque foi Deus que nos criou, sim, né, segundo a Bíblia. Se Deus ama a sua criação, então por que a gente sofre tanto? Por que tantas pessoas passando dificuldade? Por que tantos cristãos no meio de problemas? Eu acho essa resposta na Bíblia? Sem dúvida. Quando você fala de Deus, ainda puxando o gancho da primeira pergunta, Deus é o Criador. Deus é soberano, é Rei dos Reis, mas Deus quer ter uma experiência pessoal com cada um de nós. Infelizmente, Ele nos criou para viver para sempre. E Ele não nos criou para sofrer. Por isso que a gente não aceita o sofrimento, a gente não aceita a morte, porque Ele nos criou semelhante a Ele, a essência de Deus é vida, é amor. E é natural que não aceitemos o sofrimento, a morte. Mas existe o outro lado da história. E qual seria o outro lado da história? A primeira pergunta que você me fez, a gente podia ficar aqui muito tempo estudando. Então é normal a gente sofrer. Quando que entrou na nossa vida a parte do sofrimento? A parte do sofrimento é que Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele nos criou para viver para sempre. Ele nos criou para viver felizes, para vivermos felizes nessa terra especialmente criada para nós e nossos filhos e nossos descendentes, né? E não era para existir a morte, mas existe um inimigo comum. Eis a questão. Existe um ser criado por Deus, com livre-arbítrio, com todos os privilégios, que se rebelou contra Deus. É o que algumas pessoas chamam o mal. Mas na verdade o que se chama mal é um mistério mistério é uma coisa que não se explica e que nasceu no coração deste ser maravilhoso, criado por Deus, um orgulho, um desejo de ser semelhante a Deus, em termos de ter as mesmas características de Deus, menos amar como Deus ama.
Então é verdade quando as pessoas, algumas pessoas que nem têm um estudo tão profundo, conhecimento tão profundo da Bíblia, falam que depois que Eva mordeu a maçã, o sofrimento entrou na terra. Isso é verdade? A questão é, essa rebelião aconteceu no céu, antes da formação da nossa terra, né? E Deus alertou o homem e a mulher recém-criado, que eles podiam desfrutar de toda a beleza da terra, da criação. Quando a gente lê o relato da criação, nós podemos ver que ao fim de cada relato, de cada dia, Deus diz que foi tudo bom. Pode ler em Gênesis, toda a criação que ele fez era perfeita e boa. Mas ele, como ele criou o homem com livre-arbítrio, o homem teria, e isso é uma questão judicial cósmica. Não sei se você me entende. Existem outros seres. Então, assim, como Deus nos deu livre-arbítrio por amor, que Ele não quer que a gente o ame forçado. Sim. Eu posso pensar, então, que o meu sofrimento é causado por mim mesmo, pelas minhas opções. Sim, infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, você falou aí da maçã, nós sabemos que é um fruto agradável, mas que estava lá no meio do jardim, e o homem poderia comer de todas as árvores do jardim, mas Deus colocou aquilo ali como um sinal, apenas um sinal de obediência. Infelizmente, o homem desejou ser a Deus, foi enganado por esse ser e desobedeceu a Deus e pecou contra Deus. E o salário do pecado, a Bíblia nos diz, é a morte. Então o homem morreria a partir do momento que ele sofreria, morreria. Por isso que a gente vive menos hoje também, né? Abraão viveu 120 anos, alguma coisa assim? Sim, por causa disso tudo, o plano de Deus foi interrompido. O plano de Deus para o nosso bem foi interrompido, né? Só que Deus tinha uma carta. Deus, a Trindade, já tinha resolvido, a Bíblia nos diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, Jesus morreu por nós. Então, o plano de Deus é inesperado. Era inesperado pelo inimigo. E então, o próprio Deus, se faria um homem, é o Evangelho, né? A beleza do Evangelho. E morreria no nosso lugar, sem pecado. Ele teria o poder e teria legalmente o direito de nos redimir. E foi isso que ele fez. Ele teria que passar pela morte, sendo Deus, sendo Criador. Ele teria que passar pela morte para pagar o preço da nossa salvação. Gente, olha só, o papo tá muito bom, mas eu ia pedir vocês para curtirem o nosso canal, deixar o seu like e se inscreverem. Então eu quero ir à próxima pergunta, né? Uma pessoa do Chile me perguntou assim: por que eu oro e nada muda? Se orar é a forma de eu tenho de me aproximar de Deus, por que nada muda ao meu redor? Então eu queria te perguntar, por que eu oro e nada muda, e o que é orar? Ok, muito bom, boa pergunta. Só que eu acho impossível você orar, Fernanda, e nada mudar. Qualquer filho de Deus orar e nada mudar. Alguma coisa muda sim. Ou muda em você, ou muda na sua circunstância. O único problema é que às vezes a resposta que nós temos de Deus não é aquela que nós esperamos. E eu já experimentei isso na minha vida. Mas se Deus é bondoso, por que Ele não dá a resposta que nós esperamos? Assim? Acontece que Ele é muito bom, é amor e muito sábio. E nós, é impossível para nós, por isso que a sua pergunta primeiro é muito vasta, porque nós não podemos entender, não cabe na nossa mente Deus. Compreender o amor de Deus. Compreender o amor e os desígnios de Deus. Mas
é impossível, e Ele deseja comunicar com os seus filhos, Ele deseja que nós oremos, Ele deseja que nós pedimos as coisas, mas muitas vezes o que nós pedimos não vai ser bom para nós. Então Ele responde de 3 maneiras. Ele responde, nos dá o que nós pedimos, ou Ele diz, espera um pouquinho, ainda não está na hora, não vai ser bom para você, ou Ele diz, desculpa, não vou te dar isso. Sabe quando o seu menininho Willy pede um pacote de bala para comer, um doce que vai te fazer mal o dia inteiro? Você vai falar assim, não. Sabe por quê? Porque você é mamãe. Ele vai achar que você é má. Minha mãe é má, não me deixou comer essa bala gostosa, mas já é 9 horas da noite, ele vai perder o sono, vai ficar doente. Então você sabe melhor para ele. Deus infinitamente sabe o que é melhor para nós. E é lógico que Ele não quer que nós soframos, sabe? Deus sofre com o nosso sofrimento. Ainda essas perguntas estão muito interligadas. Deus sofre com o nosso sofrimento, Deus não quer nos ver sofrendo, mas muitas vezes é o nosso melhor. Ok, eu tenho outra pergunta que foi uma menina de Manaus que me fez, que ela me perguntou assim, se as crianças são inocentes e puras, por que elas morrem? Uau! Infelizmente, por causa do pecado, a morte entrou no nosso mundo. E é uma realidade muito triste. Nunca foi plano de Deus. Mas a alma que pecar, a Bíblia diz, essa morrerá. E as crianças que, tipo, acabaram de nascer, ou são pequenas, ou... Tem crianças que já nascem e vivem 2 dias, tipo, morrem. Tem crianças que... Eu acho que a pergunta dela foi até em relação... Porque sofre, né? Porque as crianças são inocentes e puras. Elas Se elas não têm pecado, assim, ainda nenhum e vai morrer. O que Sim. A gente tem que entender, então, o que é a morte, o que... Nós temos que entender que as crianças são realmente puras. E Jesus nos ensinou que temos que ser como crianças, se quisermos ser salvos. Assim, aquela inocência. Jesus também era puro, né? E Jesus morreu, puro. Foi pra cruz. Também, exatamente. A questão é a seguinte, como eles fazem parte da humanidade, eles estão sofrendo as consequências do pecado. Não é Deus, é a consequência do pecado. Não é Deus que traz a enfermidade, são consequências. Então afetam a nós, afetam as criancinhas inocentes, afetam a natureza inocente, que a natureza também não pecou, mas ela está tremendamente afetada, entendeu? Agora, é importante só dar uma ressalva aqui, que Deus vai mudar, já pagou o preço para mudar tudo isso. Ele vai estabelecer uma nova ordem, Ele vai mudar toda essa história, entendeu? Muitas vezes as pessoas, vai acabar o mundo e tal. Não, vai começar um novo tempo, entendeu? Sim, eu tenho outra pergunta aqui. Essa pergunta é bem cabeluda, quase ninguém gosta de falar o nome dessa pessoa, que não é maior que meu Deus, então eu vou falar com toda a propriedade. Quem é Satanás? Ok. Ou o inimigo? Ou Lúcifer? Lúcifer. Eu já comecei, eu achei impossível responder algumas das perguntas suas comecei falando nesse ser. Satanás é um anjo criado por Deus em algum momento da eternidade. Ele tinha um privilégio incrível, e uma coisa que eu queria dizer todas as nossas perguntas, as respostas estão na Bíblia. E é importante nós estudarmos a palavra de Deus para ter as respostas. Eu faço um resumo, mas nós podemos procurar um estudo exatamente sobre cada tema. É que nosso tempo é limitado. Mas Satanás foi um anjo criado com muitos privilégios. E ele era o anjo querubim, o anjo cobridor, né? E infelizmente, por causa da sua beleza, ele se corrompeu. É um mistério da iniquidade, a Bíblia chama, porque ninguém pode entender por que nasceu a iniquidade no coração desse anjo, entendeu? E ele é o rebelde. Então ele se rebelou contra Deus, e a única maneira que ele tem de ferir o coração de Deus é nos ferindo.
nos atacando, nos fazendo sofrer. Então, na verdade, o sofrimento das criancinhas não está na responsabilidade de Deus, está na responsabilidade desse inimigo de Deus. Por que as igrejas afirmam que de várias nomenclaturas diferentes, né, a batista, a adventista, a católica, todas têm uma unanimidade? E recentemente eu conheci até uma pessoa espírita que também falava sobre isso, né, que a gente está no final do tempo, final do tempo. Porque todas as igrejas, que muitas vezes divergem nesse ponto, concordam? Qual é o sinal? Sim. Por que elas todas hoje afirmam isso, que Jesus está voltando? O que é o final do tempo? Eu sei que a Bíblia é maravilhosa. E a Bíblia, como eu disse, responde às nossas perguntas. E uma das provas da existência de Deus é a própria palavra de Deus. A coerência que existe do começo. Algumas pessoas dividem a Bíblia no meio, né? Novo e Velho Testamento, anulam toda a metade. É como se Deus tivesse mudado de ideia, entende? Que não é. A Bíblia é um complemento e ela é muito coerente, inteira. E quando você estuda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre um novo recomeço. Você falou o fim dos tempos? Eu queria saber, tipo, qual é o sinal que faz com que todas essas igrejas, com nomes diferentes, para deixar assim mais fácil, concordem que a gente está no final do tempo? Me dá, tipo assim, um sinal, uma coisa que está na Bíblia e a gente está vendo hoje, para aquela pessoa que não está acostumada a ler a Bíblia, para aquela pessoa que tem vontade de ler a Bíblia e não sabe por onde começar a ler. Sim. Eu acho legal, eu vou responder diferente, porque eu podia ir lá no Novo Testamento e mostrar Jesus falando que em breve voltarei. Existe essa promessa que Jesus vai voltar em breve. Paulo já vivia isso, ele falou assim, Jesus vai voltar muito em breve. Os discípulos criam que Jesus voltaria no tempo deles ainda, os próprios discípulos de Jesus, e já fazem 2000 anos. Mas e aí? Se nós estudarmos profecia, é muito lindo estudar profecia. Existe uma profecia no Profecia é Apocalipse? Não, existe profecia nos Salmos, existe profecia em toda a Bíblia. Então, quase. quando você fala, quando eu falo para a pessoa que está em casa nos assistindo, estudar profecia, eu falo para ela ir num determinado livro, eu falo para ela ler a Bíblia. Olha, ela lê a Bíblia é riquíssima, mas digamos, até a parte da Bíblia que são profecias. Eu que estou me referindo especificamente, por exemplo, o livro de Apocalipse é profecia, é profético, é um livro profético simbólico, que fala, tem uma mensagem, uma revelação de Jesus Cristo, uma mensagem específica para hoje. Não é para os tempos de Paulo, mas é para hoje. Mas se eu volto lá no livro de Daniel, lá no Velho Testamento, existe uma profecia que fala 2.300 tardes e manhãs e o santuário será santificado. Então quer dizer que Daniel, lá atrás, muito antes de Jesus, sim. já falava do que iria acontecer e do que está acontecendo hoje. Exatamente. Gente, não tem como duvidar de Deus, né? Não tem. Por isso que eu digo, se você estudar o capítulo 2 de Daniel, aquela história linda, que fala dos reinos, aquela profecia, em um capítulo apenas, ela conta a história da humanidade até a volta de Jesus. E conta que Jesus iria voltar e esse reino, os reinos desse mundo seriam todos esmiuçados e estabeleceria o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. Né? Você fala, meu Jesus, eu também falo, meu Jesus, é o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Ele vai estabelecer um reino, nesse reino que vai tomar conta de todo o nosso globo, toda a terra. Aí sim será vencido Satanás. Entende? Então, eu falei da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando a gente estuda essa profecia, você vai ver que no momento certo
ela anuncia a volta, a primeira vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ela anuncia a dispersação cristã dos apóstolos, espalhando a mensagem no mundo todo, e anuncia também o começo do fim do tempo, que seria 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Anuncia que estamos no fim do tempo. Então, profeticamente, é verdade. Por isso que todas as igrejas cristãs que aceitam Jesus, que estudam a Bíblia, que têm o Espírito Santo, é natural que eles preguem que o mundo vai acabar, porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando, porque essa profecia é uma profecia com o tempo. E a Bíblia, ela vai se confirmando assim, todos os livros que eu vou lendo, ela vai se confirmando. Nada, não existe se nada. Paulo falou alguma coisa que já estava no Velho Testamento, Pedro falou alguma coisa que já estava no Velho, não e há assim sucessivamente. dissonância. Não há dissonância e nenhuma. E por isso que quando a gente ouve alguma mentira, heresia, ou quando alguém prega, como nós estamos falando aqui, vocês confiram na Bíblia. Gente, confiram. Confirma na palavra de Deus, porque nós só vamos ser seguros de não acreditar numa heresia se a Bíblia confirmar aquela pregação, entendeu? Ok. Vamos dar só um intervalinho e eu já volto, você nem vai sentir. Então, minha próxima pergunta é uma pergunta que muita gente me pergunta. Eu devo frequentar um templo, uma igreja mesmo, um local para ser salva? Boa pergunta, Fernanda. Boa pergunta e bem complicada às vezes. A verdade é que você não precisa frequentar templo nenhum para ser salvo. A Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça de Cristo, pelo que Jesus fez por nós. Ele morreu no nosso lugar, nós aceitamos essa morte substitutiva e somos salvos por isso. Nada mais. É Jesus que salva. Agora, você pode fazer sabe quando você tem o ideal de alcançar o cume de uma montanha? Uhum. Você pode falar assim, eu vou chegar lá naquela montanha, mas você não conhece nem o caminho direito. Você sabe que se você vai seguindo, ok, você vai, entendeu? Vai levar 3 dias, 3 noites, whatever. Desculpa. Mas não tenho a certeza que eu vou chegar na montanha. Tudo bem, você vai sozinha, você pode ir sozinha e você pode chegar na montanha. Mas e se você pegar um tanto de gente que quer junto, que animada, que tem o mesmo objetivo de chegar no cume daquela montanha, não seria mais agradável você ir com eles? Entende? Porque se você machucar, eles podem te carregar, eles podem te ajudar. Se você cair, pelo menos é a ideia, né? Nem sempre acontece, mas pode ter alguns mapas que vai, entendeu? Algumas diretrizes para você. Alguém que vai me auxiliar, que vai me motivar a me manter na caminhada. Eu vejo o templo, eu vejo a igreja. A igreja não é aquela casa, entendeu? A igreja somos nós. É um grupo de pessoas que amam Jesus. Se nós estamos juntos buscando a salvação, nós vamos chegar lá mais fácil, sem sofrer tanto, sem tropeçar tanto talvez, e sem desanimar também, porque quando você está sozinho, às vezes não bate aquele desânimo, não, cansei de subir, olha para cima, só vê pedra para subir, eu cansei, aí não tem um amigo para te falar assim, que isso, estão quase chegando lá, falta... Não desista, né? Tal. Esse é o objetivo da igreja, mas a pergunta foi, preciso estar no tempo para ser salvo? Não precisa, só que eu aconselho você. Então, entrelaçada nessa pergunta, sim, eu recebi outra pergunta que fala assim, eu sou uma pessoa boa e não acredito em Deus, eu serei salva? Essa pessoa ainda me perguntou, ela me falou que ela ainda cumpre os 10 mandamentos. Ela será salva? Eu respeito muito essa pessoa, mas eu queria dizer, se ela não crê em Deus, é impossível ser salvo sem aceitar
o presente que Jesus está dando de graça, entende? E uma pessoa pode acreditar em Jesus Cristo e não acreditar em Deus? Tem isso? É impossível também, porque se eu acreditar em Jesus e não acreditar em Deus, eu vou achar que Jesus é um mentiroso, porque Jesus dá testemunho do Pai. Ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, olhar para Jesus é olhar para o Pai, entende? E Deus é Jesus, é uma pessoa da Trindade, o Pai, é outra pessoa da Trindade, e o Espírito Santo também é Deus, outra pessoa da Trindade. Tá ótimo. Adorei, gente, essa pergunta. Eu tô adorando a pergunta. Impossível. Me mandem mais perguntas pra gente poder fazer outro vídeo sobre esse. Curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque já tá terminando, só tem 2 perguntinhas. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Por que quem faz o mal... Eu também quero saber essa, professor. Por que quem faz o mal tem a vida organizada e quem faz o bem não? Eu acho que não é todo mundo que faz o bem que não tem a vida organizada, né? Sabe, a verdade é que... Vocês lembram de Davi? Davi é aquele poeta que escreveu a maioria, não é só ele, mas ele escreveu a maioria dos salmos. E ele foi um rei muito bem sucedido também de Israel. E ele tinha essa, olha bem, ele tinha essa mesma pergunta. E eu lembro que uma vez um pastor me mostrou, está no livro, eu vou achar nessa Bíblia aqui, Salmo 37, deixa eu só ver aqui rapidamente, Fernanda. Olha aqui. Ah, mas é em inglês. Desculpa. Olha aqui. Salmo 37? Salmo 37, olha aqui. Olha aqui, ó. Eu consigo ler aqui, ó. Olha isso, tá aqui. Você pode. Vamos trocar? Vamos trocar? Que a sua tem a letra bem grande. Maior, gente, eu não leio essa letrinha, mas tudo bem, É complicado, vamos é a minha Bíblia do coração, mas eu vou ter que usar outra para usá-la. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Quer dizer, esses maus que você está falando. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e continue fazendo o bem. Habitareis na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui está. Olha, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Sabe o que é? Olha aqui o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, sendo mal. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Davi escreveu isso porque ele via os caras se dando bem, os caras maus, as pessoas más, que talvez não reconhecesse Deus na sua vida, e ele lá sofrendo, porque a gente viu Davi, o reizão lá, né? Mas ele sofreu muito. Se a gente ler a história de Davi, ele sofreu, ele errou, ele tropeçou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele amava Deus muito. E ele fez essa pergunta, e essa é a resposta. Ah, Davi fez essa pergunta. Ele fez essa pergunta. A prosperidade dos pecadores acaba, somente os justos serão felizes. Salmo 37, gente, muito legal. O Salmo 37, ele indignado com essa dúvida, e Deus respondendo, inspirando ele a responder essa pergunta para nós. Olha, sabe o que é? O período da vida de nossa é muito pequenino. Deus é como se fosse um carretel de linha muito longo, muito grande, e Deus dá um pedacinho à nossa vida, 80 anos. 80 anos de vida é um pedacinho desse carretel. Então, nesse pedacinho a gente tem problemas, a gente tem dor, a gente sofre, mas Deus tem uma recompensa para nos dar, e Ele quer dar o carretel inteiro, só que é um carretel que não tem fim, de alegrias,
de vitórias. Então, aguenta firme, é só um teste, entendeu? É um intervalo, aguenta firme, esse pedacinho vai passar. Isso para quem viveu 80 anos, muitos vivem menos, você falou das criancinhas, é um pedacinho, eles estão guardadas, dormindo. Um dia Jesus vai chamar a cada um dos seus filhinhos, entende? É um outro tema muito lindo que você sabe. E Ele quer dar, Ele vai voltar ao seu plano original, de nos dar vida eterna, alegria e surpresas sem fim. E minha última pergunta é, se eu amo a Deus, isso foi uma senhora que me escreveu, ela tem um filho deficiente, e ela me ligou chorando, né, e falando que ela tinha vontade de largar tudo. E se ela era tão fiel a Deus, por que Deus tinha dado a ela um filho deficiente? Eu fico imaginando, e a gente tem que se colocar eu no entendo lugar o sofrimento, eu entendo o sofrimento da mãe, dessa né? mãe. Porque... Mas sabe, louvado seja Deus que ela é uma mãe que ama Deus. Então, imagine se Deus tivesse dado esse filhinho para alguém que não ama Deus. Ele iria crescer sem esperança de algo melhor. Mas como ela ama Deus, entende? Deus entregou essa pedra preciosíssima na mão dela, para ela cuidar. Mas para ela ensinar da esperança que um dia esse menino deficiente vai ser totalmente curado, transformado. Ele vai, então, e vai viver. Ele vai voltar quando Jesus... Esse é outro ponto, né? Que as pessoas me perguntam muito. Que eu sempre falo, quando Jesus voltar, a gente vai estar... Quando nós formos salvos, após a nossa salvação, a gente vai viver então em perfeição. No momento, a Bíblia nos diz, Paulo é muito claro, é muito lindo, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós que estivermos vivos seremos transformados. Se tivermos câncer, seremos transformados em perfeitos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles todos irão ressuscitar. Então essa criança, louvado seja Deus, a deficiência não foi Deus que deu. A deficiência é resultado do pecado, deste mundo poluído, cheio não de o pecado da mãe, gente. não nem é do o pai, pecado não. da mãe. Exatamente, obrigado, porque os Não, fariseus... porque deixar bem claro, né, para as pessoas... É o pecado da humanidade. Nós estamos num mundo de pecado, entende? E esse mundo de pecado poluído traz enfermidades, doença, morte. Eu perdi meu papai há 2 anos e perdi minha mamãe há 1 ano atrás. Quem é que se conforma, entende? Eu estou de luto ainda. Quem se conforma com a morte? Não é para nós nos conformarmos, entende? Mas minha mamãe, por exemplo, ela estava sofrendo tanto. Que eu acho que foi até uma descanso, forma de entendeu? amor que Deus deu para ela descansar, né? Mas eu sei que ela dormiu no Senhor e ela será um dia chamada. Isaías, eu queria voltar para uma outra pergunta que as minhas amigas me perguntam muito. Como eu oro? Eu não sei orar. Quando as pessoas normalmente... Eu venho de uma formação católica, né? E no catolicismo a gente já tem aquelas oraçõezinhas próprias. Certo. Mas as pessoas que estão se iniciando na vida evangélica, né? Nas igrejas evangélicas, elas me perguntam muito isso. Fê, eu não sei orar, como eu faço? O que é orar? Sim. A Bíblia diz que orar é o abrir o coração a Deus. Você tem uma amiga, um amigo que você gosta de se relacionar, então você não ia ficar satisfeito se ele chegasse, olha aqui, Fernando, e lesse tudo que ele vai falar para você, ou se ele tivesse um formato. Não existe nada disso. Deus, nós podemos orar dirigindo, nós podemos orar deitados, levantados, conectar com Deus e falar para Ele tudo que está no nosso coração. Então quer dizer que eu posso
entender que quando eu oro, eu posso conversar com Deus. Ele tá ali comigo, ele não tá lá no céu me olhando. Exatamente. Ele tá comigo ali presente, é Exatamente, isso? exatamente. E como é que eu faço para sentir essa presença de Deus, essa conexão que você falou? Olha, que orar é se conectar com Deus. Exato. Como é que eu aprimoro essa minha conexão com Deus? Olha, não temas. Por falar nisso, eu falei não temas e lembrei que essa palavra não temas existe 365 vezes na Bíblia. Nós não precisamos temer. Deus está ansioso de comunicar conosco. Muitas vezes, por alguns motivos, nós não percebemos a presença dele, entendeu? Porque eu já fiz esse erro. Eu oro tão rápido e saio e me distraio que eu não parei para ouvir a resposta. Jesus ia falar comigo, entende? Por isso que às vezes meditar um pouquinho faz bem. Esse formato de nós ajoelharmos, a Bíblia nos aconselha, nós entrarmos no nosso quarto, sozinho, e orar, falar com Deus, como um amigo, contar do nosso dia, mas parar um pouquinho e ouvir a voz de Deus. Faz isso, você vai ouvir no seu coração. Você não vai ouvir o estrondo da voz de Deus, mas você vai no seu coração, aquela voz suave, falando no seu coração com você. Muitas vezes algumas coisas atrapalham, o ruído deste mundo atrapalha ouvirmos a voz de Deus. Mas aquilo que a moça falou, por que não acontece nada? Acontece. Deus ouve, menina. Deus, criador de todas as coisas, soberano do universo. Nos céus as coisas estão se movendo enquanto ela está orando. Se movendo enquanto ela está orando, enquanto você está orando. Deus está ansioso, entendeu? E Ele quer ter esse relacionamento. Então orar é uma coisa muito simples, muito prática. E é uma maneira de nós experimentarmos e testarmos Deus. Entende? Lembrem que nem sempre Deus vai responder assim como nós queremos, mas Ele vai sempre responder as nossas orações. Às vezes demora Ele responder, mas quando Ele responde, assim, você vai ver, Ele é muito sábio para errar. E se fosse para você escolher, você escolheria exatamente a maneira como Ele respondeu a sua oração. Amém. Gente, eu queria agradecer a vocês. A gente está terminando aqui o nosso vídeo. Obrigada, Isaías. Eu adorei essas perguntas. Me mandem muito mais perguntas para que a gente possa fazer outros vídeos como esse. Queria muito que você gostou desse vídeo, que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal, que você compartilhe. O amor do nosso Jesus por você é imenso. Ele está de braço aberto te esperando só você chamar. Clame que Ele vem. Fiquem com o meu Jesus, fiquem com o nosso Jesus e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém. Tchau. Tchau, tchau.